Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. O vazio assistencial e a falta de médicos é o tema do segundo programa do Expresso Sindimepa, que traz um novo modelo de apresentação. Serão 4 episódios, um por semana, a cada sexta-feira, sobre este tema e algumas outras do interesse da categoria médica e da sociedade interessada em saúde. Haja vista que hoje temos aqui, com muito prazer, como convidado, o Dr. Maurício Bezerra, que é médico angiologista e cirurgião vascular, foi secretário de saúde do município de Barcarena, de Cametá, é atualmente o secretário de saúde da capital paraense, de Belém, é especializado em gestão de saúde, gestão de serviços de saúde, pós-graduado em gestão de sistemas de saúde, tecnólogo em saneamento ambiental pela Universidade Federal do Pará, ex-presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia, ex-diretor e primeiro diretor do HPSM do Goamá, foi diretor do Hospital Barros Barreto e, portanto, com toda essa riqueza de currículo, tem muito a nos oferecer neste bate-papo, nesta conversa que o Sindicato dos Médicos está se propondo a fazer e trazendo para os médicos e para a população de uma maneira geral. Secretário, a SESMA, muito bom dia. Eu vou me permitir tratá-lo por você, já que somos colegas médicos de longa data, inclusive já tive o privilégio de trabalhar com você nos centros cirúrgicos da vida, eu fazendo anestesia e você operando os seus pacientes. Então, Maurício, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela cortesia de ter atendido o nosso convite. Sabemos da sua agenda sempre muito cheia e, portanto, disponibilizar um tempo como este é um privilégio para o sindicato. Lembrei agora que o Maurício também foi diretor do Sindicato dos Médicos no fim do século passado. Muito bom dia, muito bem-vindo, muito obrigado. A SESMA participa do COSEMES? Sim, participa. Sim, ótimo. Então, eu queria saber o seguinte de você. Como é que você vê esses vazios assistenciais no Pará e como é que você vê também a ideia que o governo recém-eleito, e que tomará posse agora a partir de 1º de janeiro, propõe trazer novamente mais médicos para o Brasil para atender esses vazios assistenciais. E lembrando que, na experiência passada, no governo deles, esses mais médicos incluíam a maioria de médicos formados no exterior, mas sem a revalidação dos seus diplomas, o que não era uma garantia para a população brasileira de que eram médicos equiparados aos nossos, com a mesma capacidade técnica dos nossos médicos. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar participando desse programa, considerando que é uma iniciativa muito positiva do Sindicato dos Médicos para que a classe médica tenha uma série de dúvidas, uma série de questões que lhe afetam diretamente e que elas possam ser esclarecidas, possam ser colocadas e que a gente tenha a oportunidade de receber informações, de receber questionamentos e de prestar esclarecimentos, que, aliás, é a obrigação de qualquer pessoa que está na gestão pública, ser transparente e prestar todas as informações que a população precisar e desejar. Então, vamos lá. Essa questão, eu, como Wilson, retribuo a você a gentileza do seu convite e a nossa amizade, que vem de muitos anos, e
assim, com a experiência de quem já esteve dirigindo o sistema de saúde de 2 municípios no interior, um que fica bem próximo de Belém e um que fica bem distante de Belém, inclusive com muita dificuldade de acesso, eu tenho alguma vivência nessa questão da dificuldade de trazer médicos para ocupar os espaços onde são necessários no Estado. São várias as causas, né? Primeiro, a gente tem, na verdade, uma distribuição. O que a gente percebe, que a minha experiência mostrou lá, sobretudo quando eu fui secretário de saúde em Cametá, que é um município que tem uma certa dificuldade de acesso, fica do outro lado do Rio Tocantins. Enfim, é difícil você atrair médicos para determinadas localidades. Primeiro, porque você não tem médicos suficientes dispostos a ir para o interior. A maioria dos médicos, por questões de infraestrutura de trabalho, eles preferem ficar nos maiores centros, nas capitais, sobretudo os médicos especialistas, que têm melhores condições de trabalho, que têm melhores condições de exercer o seu trabalho profissional. Então, é difícil você levar médico especialista para o interior. Até o médico generalista não é simples. Isso esbarra na questão também da remuneração. Você tem uma remuneração que não é suficiente para manter um médico no interior. Em geral, o médico não tem muitas opções de trabalho numa cidade de interior e ele não consegue sobreviver com aquilo que é necessário para a subsistência da sua família apenas com o salário que é proposto para ele por um serviço público, por exemplo. Na época que eu estava lá no município de Cametá, eu me lembro bem de uma experiência que ela consegue referenciar bem essa situação. Nós resolvemos implantar lá um CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, que o município tinha um CAPS 2, e nós precisávamos implantar um CAPS 3, que é um tipo de atendimento psiquiátrico que tem que ter médico 24 horas, que tem que ter retaguarda hospitalar e tal. Nós não conseguimos. Nós tivemos que abrir mão desse avanço no sistema de saúde do município, porque nós não tivemos condições de contratar um psiquiatra, porque não tinha no mercado a quantidade de profissionais suficientes, e os poucos que se dispunham a ir para lá precisavam receber um valor que o município não tinha capacidade de pagar. Então, é muito complicado isso. Realmente, esse problema é sério, é grave. Nós precisamos pensar em alguma situação que possa nos ajudar, a sociedade como um todo, a ocupar esses espaços vazios, sobretudo de médicos, mas de muitas outras categorias profissionais na área da saúde no interior. E aí a gente vai para o segundo ponto da questão, que é a questão do Mais Médicos, do programa Mais Médicos. O que eu acho é que nós precisamos, de alguma forma, encontrar uma solução para este problema. Eu não sou contrário ao programa Mais Médicos, com esse nome ou com outro nome que seja, mas os médicos precisam estar habilitados, de acordo com a lei brasileira, para exercer o seu trabalho no interior. O programa Mais Médicos ele não pressupõe necessariamente a vinda de médicos do exterior. Esses médicos podem ser médicos brasileiros, mas o fato é que o poder público ele precisa criar condições para atrair o médico para ir para o interior. E aí essa questão não é só a questão da remuneração, é a questão do plano de cargos e salários também. Existem outras carreiras de Estado, como já deveria ser há muito tempo a carreira médica, deveria ser uma carreira de Estado, assim como é a carreira de juiz, assim como é a carreira dos militares, em que eles entram na carreira num determinado grau uma determinada gradação profissional e é necessário já previamente, quando ele faz o concurso para a carreira, ele já sabe que ele vai ter que cumprir um determinado tempo, no caso do pessoal da justiça, no interior, no caso dos militares, por exemplo, em áreas de fronteira. Ele já sabe que ele vai para lá.
Ele já faz o concurso sabendo que ele vai passar um determinado tempo ali. Depois ele é promovido, ele vai para uma outra gradação profissional, melhora a remuneração, de acordo com a classificação dele dentro daquele grupo de profissionais que entraram junto com ele vai para um local maior ou uma localização melhor, enfim. Isto precisa começar a acontecer e nós precisamos lutar por isso, porque enquanto nós não resolvermos o problema da carreira médica, da carreira de Estado e o problema da remuneração adequada, você não vai conseguir resolver o problema dos vazios que existem. Já se tentou muitas estratégias. Na época que eu estava no interior, trabalhando como secretário, nós tentamos estabelecer, para resolver esse problema, para minimizar pelo menos esse problema, nós tentamos montar um consórcio de municípios que envolviam 6 municípios da região do Médio Tocantins, para que a gente pudesse juntar todos os profissionais daquela área, usar um município como referência da média complexidade, que seria Cametá, que é o município maior de todos, mas que todos aqueles municípios em torno pudessem fazer atenção primária, usando os seus profissionais de todos os 5 municípios e referenciando os pacientes de média complexidade para o município de Cametá, que tem 2 hospitais de médio porte. Enfim, não deu certo por causa do problema da remuneração e por causa da dificuldade de se levar profissionais para a região. Maurício, a experiência dos mais médicos, qual é a sua avaliação aos moldes em que foi implantado pelo governo anterior ao atual e o atual modelo implantado por este governo, comparando um com o outro, fazendo a sua avaliação sobre a eficiência ou as dificuldades que foram encontradas após a implantação de um e outro. Eu queria uma comparação entre os dois, porque teremos um novo projeto a partir de 1º de janeiro ou nesse novo governo, e eu queria saber a sua avaliação sobre um e outro. Olha, eu acho que os dois têm pontos muito positivos e têm pontos que precisam ser aprimorados, né? A minha experiência pessoal, por exemplo, eu tive essa experiência nos 2 casos. Eu tive a experiência com a presença de médicos estrangeiros, e não eram lá no município que eu era secretário, não era só médico cubano, tinha médico francês, tinha médico equatoriano, né? E a experiência foi boa. Porque alguns desses profissionais eles vêm com esta vontade de trabalhar no interior, em áreas remotas, trabalhar com populações indígenas, populações quilombolas, populações palafitadas, ribeirinhas. Eles vêm em busca dessa experiência. Então, eles se dedicam muito a isso. Isso foi muito positivo lá na época que eu estive trabalhando com esses profissionais. Por outro lado, a gente teve a dificuldade de adaptação. Muitos deles vinham cheios de sonhos, de vontades, de desejos de fazer essa experiência e chegavam aqui e sentiam uma realidade bem diferente da que eles esperavam. E eles não se adaptavam. E a gente ficava ali com aquele médico durante 2 meses, 3 meses, e depois a gente perdia o médico, porque ele pedia para ir embora, e a gente tinha dificuldade de repor este médico estrangeiro, né? Então, pontos positivos e negativos. O atual modelo, eu acho que ele aprimorou algumas coisas, primeiro porque ele abriu maior oportunidade, maiores possibilidades para médicos brasileiros poderem participar. Melhorou a possibilidade de acesso, melhorou a remuneração, e hoje você tem, por exemplo, nos municípios do interior, eu convivo com alguns médicos, inclusive aqui em Belém, que fazem parte do programa Mais Médicos, que têm oportunidades maiores de se qualificar. Por exemplo, no interior, o programa Mais Médicos, você sabe que ele prevê uma carga horária de trabalho e uma carga horária de discussão científica, de preceptoria. Eles recebem preceptoria de um centro de atendimento que ajuda-os a esclarecer casos mais complexos e tal. Muitos municípios no estado do Pará, inclusive
não Barcarena, porque fica muito próximo de Belém, mas Cametá, você tem muita dificuldade de acesso a sinal de internet. Nós temos, por exemplo, lá em Cametá, um distrito de Cametá que chama Curuçambaba, que ele só pega a internet num ponto, exatamente num ponto, na laje de uma casa. Então, como é que um médico, na carga horária dele, que ele tem que acessar um sistema através de internet para poder ter acesso a um centro maior, discutir casos clínicos, receber orientações e tal, não tem como. Então, muitas vezes, isso decepciona o médico. Ele vem com essa expectativa e não consegue ficar porque se decepciona, seja ele brasileiro ou seja ele estrangeiro. Então, é muito difícil. Eu acho que nós temos que encontrar. Eu sou favorável ao programa Mais Médicos. Eu acho que é uma estratégia para que a gente possa levar médicos para o interior, sobretudo os médicos que estão ainda num processo de formação complementar, desde que eles tenham as condições satisfatórias para trabalhar e desde que eles tenham remuneração adequada, mas, principalmente, eles precisam ter complementação, orientação acadêmica para que ele não se isole, ele complemente o seu aprendizado da graduação. Se isto for possível com médicos brasileiros exclusivamente, eu acho que isso é o ideal, que a gente possa criar um mecanismo em que as faculdades, em que o currículo do médico defina que o médico precisa cumprir essa carga horária nestas condições, para complementar o aprendizado dele, porque o cenário epidemiológico e sanitário numa localidade dessa é bem diferente do cenário de uma capital, de um grande centro urbano. Então, eu acho que é necessário para qualquer médico ter essa experiência. Agora, ele precisa ter as condições adequadas. Se nós pudermos suprir isso com médicos brasileiros exclusivamente, muito melhor. Agora, se não pudermos, eu também não vejo nenhuma barreira intransponível em se aceitar, caso não se preencha as vagas todas com médicos brasileiros, médicos estrangeiros. Agora, esses médicos precisam estar dentro das normas de execução profissional do Brasil. Isto é uma exigência do Conselho Federal de Medicina, das regras postas no momento. Quer dizer, o médico, não há nenhum problema em termos no Brasil médicos estrangeiros, inclusive muitos brasileiros que se formam em faculdades em outros países, mas há necessidade de uma revalidação dos seus diplomas para que garanta que a qualidade profissional deles são equivalente à qualidade dos médicos brasileiros. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Maurício Bezerra, nosso secretário municipal de saúde, que está participando desse bate-papo do Expresso Sindimepa hoje. Continuaremos com este tema no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Dr. Maurício, muito obrigado pela sua vinda neste primeiro episódio hoje. Eu que agradeço.